Nascido no interior da Bahia, Joãozinho da Gomeia conquistou fama e poder em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e se tornou um dos principais babalorixás da história do candomblé no Brasil. Figura polêmica, sem papas na língua, ele era negro, artista, homossexual e apaixonado pelo carnaval. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o espetáculo Joãozinho da Gomeia, de filho do tempo a rei do candomblé. Olá, eu sou Leandro Fazola, historiador da arte, ator e produtor. E esse vídeo faz parte do projeto Cadernos Cênicos, onde eu estou comentando diversos espetáculos produzidos por grupos de teatro da Baixada Fluminense. E hoje nós vamos falar do espetáculo da companhia Karma Círculos, da cidade de São João de Meriti. Joãozinho da Gomeia, de filho do tempo a rei do candomblé, é mais do que um espetáculo. É um poema cênico desenvolvido pelo ator, cantor, diretor, compositor Átila Bi. Nesse espetáculo, o Átila assina a dramaturgia, a direção e também a interpretação solo no papel de Joãozinho da Gomeia. Epa, rei! Epa, rei! Soro, epa, rei! Epa, rei! Epa, rei! Epa, rei! Sopra o vento, vendaval de axé, o tempo que transmover, sonhar, criança e parei. É bacana ressaltar que o que o Átila propõe não é exatamente um espetáculo biográfico sobre Joãozinho da Gomeia. A gente não vai sair do teatro sabendo como nasceu, como foi o crescimento, como conquistou fama e poder e como morreu Joãozinho da Gomeia, como a gente está acostumado nesses espetáculos que falam sobre alguma personalidade. O que o Átila quer fazer é que a gente conheça essa pessoa, é que a gente se aproxime dessa pessoa. A gente tem sim passagens da infância do Joãozinho, quando ele era atormentado com visões, com dores de cabeça muito fortes, que motivaram ele a sair do interior da Bahia, da cidade onde ele nasceu, para ir até Salvador. Depois a gente tem alguns outros fragmentos de Joãozinho da Gomeia já na cidade de Duque de Caxias, no seu próprio terreiro, as críticas que Joãozinho da Gomeia sofreu. O tempo todo a gente vai fazendo essas passagens por fragmentos, com uma dramaturgia que vai misturando momentos de fala do próprio Joãozinho da Gomeia, de entrevistas, de notícias que saíram na imprensa, de relatos, com falas do Átila, que inclusive para por alguns momentos para quebrar a quarta parede e ter uma conversa com a plateia. O nosso espetáculo ele é uma faísca de luz, né? Uma pílula sobre a história de João, sobre o que João é, sobre o que João significa, que é coisa pra caramba. Uma relação interessante que a gente pode fazer entre o acontecimento, o espetáculo teatral Joãozinho da Gomeia e a vida do próprio João é que, ao propor contar essa história em cena, ao propor trazer essa história para o palco, o Átila acaba meio que fazendo o movimento inverso do que o João fez. O Joãozinho foi um dos precursores em trazer, de certa forma, uma espetacularização para os ritos de candomblé no país, por trazer o glamour, por trazer as cores, por trazer o brilho. Inclusive, Joãozinho era muito criticado por isso. E não venha só com esse papinho que João é o culpado pelos enfeites do candomblé, que João é o culpado pelo bolo colorido nas festas de santo, que João... Não! Isso também. Isso é muita coisa. Porque o Orixá merece festa bonita, festa de luz, festa enfeitada, bolo colorido sim. Eu transformei o candomblé nesse espetáculo de luzes e cores, sim! E nessa história toda, entre o espetáculo, entre o Átila, entre a relação de Joãozinho da Gomeia com o carnaval, tem alguns pontos muito interessantes para ressaltar, que é, na verdade, o Átila descobriu o Joãozinho da Gomeia por causa do carnaval. A Grande Rio fez um enredo em que falava sobre Duque de Caxias e mencionava, dentre várias outras coisas, a figura do Joãozinho como uma figura essencial para a cidade. Foi a primeira vez, naquele desfile, foi a primeira vez que o Átila ouviu falar em Joãozinho da Gomeia e foi pesquisar e tal. Logo depois que o Átila estreou a temporada do espetáculo, foi anunciado que em 2020 o enredo da Grande Rio seria todo sobre essa personalidade. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito o seu amém, você respeita meu.
Enquanto isso, também tinha um curta-metragem, documentário sobre Joãozinho sendo gravado. E acabou que o Átila foi sendo convidado para participar de todos esses eventos. Então o Átila, na verdade, explorou esse personagem Joãozinho da Gomeia no palco, na Sapucaí e também no documentário. E o documentário foi uma questão muito interessante porque permitiu ao Átila explorar, de uma forma que talvez o palco não permita, a velocidade do palco e tal, a personagem Arlete, que era uma personagem que Joãozinho usava, que Joãozinho se vestia de mulher para ir por lá pro carnaval. O espetáculo traz à tona essa personalidade da Arlete, Joãozinho pulando o carnaval, inclusive para trazer as críticas que ele recebia por brincar o carnaval, por se divertir, por se vestir de mulher, que para a sociedade daquela época não era comum um líder religioso, um babalorixá, ser visto dessa forma. O meu nome é João da Gomeia, o senhor sabe. Eu sou um homem de respeito, de muito respeito. Então eu não admito que o senhor fique de boboquice, dizendo que eu não respeito o meu candomblé, pelo fato de eu gostar de brincar no carnaval. E o Joãozinho, ele combatia tudo isso, e isso também faz a gente perceber a atualidade desse personagem, que lutou contra o preconceito, lutou contra a homofobia, lutou contra tudo isso para ser quem ele era de verdade. Isso faz a gente também perceber a relevância de se falar de Joãozinho da Gomeia nesse momento que a gente vive no Brasil, onde a gente está cada vez mais a voltas com o aumento de um fundamentalismo religioso, de um conservadorismo. Quem é Joãozinho da Gomeia? Quem é? Diga! Quem é? É uma bicha preta, homossexual. Mas independente da importância temática, da importância histórica, até da importância sociopolítica que esse espetáculo tem, é bacana a gente falar também da construção cênica em torno do espetáculo. Estando na condição de ator e diretor, e talvez até porque o espetáculo não peça também, a gente percebe que o Átila ele prefere não tentar uma direção muito inventiva, com muitas peripécias. Ele propõe uma encenação simples, que se pauta muito mais na conversa com o público, tanto na conversa do Joãozinho da Gomeia, porque mesmo quando ele encarna esse personagem, a gente tem o tempo todo o Joãozinho interagindo com essa plateia, dando as suas opiniões para essa plateia, desabafando, contando a sua infância para essa plateia, quanto o próprio Átila. E quando ele propõe essa quebra de personagem, fica muito clara a construção de ator feita por ele. Porque por um lado a gente tem um Joãozinho forte, com um corpo muito desenhado, com um trabalho corporal explorando as danças dos orixás, explorando o candomblé. A gente tem um olhar muito forte, a gente vê uma personalidade muito marcante, o trabalho de um sotaque, uma voz que também durante as músicas se apresenta quase como um trovão em cena. E tudo isso é quebrado no momento que ele propõe essa quebra e voltar a ser Átila e simplesmente conversar. Então fica muito claro o trabalho de ator feito pelo Átila. Quando ele propõe entrar no personagem, sair do personagem, isso salta aos olhos do público. E também é bacana lembrar a própria relação que é feita entre o cenário e a iluminação. Por mais que sejam coisas simples, são elementos que se tornam tão potentes e existe um casamento tão bonito entre esses dois elementos que a iluminação toda ela surge a partir do cenário. As luzes de ribalta que o espetáculo traz, que vão iluminar o ator a partir de baixo, elas não são simplesmente canhões de luz apontados para o ator. Elas surgem de dentro das cestas que estão dispostas nos cenários. As luzes no alto ela vêm a partir de luminárias que fazem parte do cenário. Em determinado momento do espetáculo, os jarros que já compunham o cenário o tempo todo, eles se iluminam, revelando também alguns símbolos de orixás. Então é um casamento tão bonito, tão poético, que ajuda a trazer uma sacralidade para a cena, que é difícil a gente sair do espetáculo sem ter isso como um ponto marcante dele. É um trabalho muito bem casado entre luz e cenário, que ajudam a contar aquela história, mas de maneira simples, de maneira poética, sem que esses elementos tirem o protagonismo do ator que está colocado em cena. Com suas penas douradas, aquelas bem mais formosas. Joãozinho da Gomeia é uma figura essencial não só para o candomblé do país, mas também para a Baixada Fluminense, para Duque de Caxias. É uma dessas figuras importantes que trouxe um novo olhar para a região. Joãozinho é muito conhecido também por ser o babalorixá dos famosos. Muitas celebridades vieram do Duque de Caxias, vieram à Baixada para se consultar com Joãozinho. E muitas vezes essas personalidades sofrem muitos ataques e não têm o merecido reconhecimento. Uma prova disso é que recentemente teve que ter toda uma mobilização da sociedade civil
porque o terreno onde antes era o terreiro do Joãozinho da Gomeia e que hoje está abandonado, esse terreno ia ser usado para se construir uma creche que poderia ser construída em qualquer outro lugar. Quando, na verdade, esse espaço ele deveria ser um espaço de exaltação dessa figura. Então, de certa forma, o espetáculo também coloca a gente perante essa personalidade e ajuda nesse resgate da importância histórica que Joãozinho tinha para a Baixada e que tem para a Baixada, para a cidade e para o país. O espetáculo, nesse momento, não está podendo se apresentar presencialmente, mas tem sido selecionado e tem recebido vários prêmios em uma série de festivais de teatro online. Então, se você se interessou, se você quer conhecer esse trabalho, é só dar uma olhada nos perfis da Karma Círculos na rede social, porque com certeza você ainda vai ter várias oportunidades de ver Joãozinho da Gomeia na íntegra aqui mesmo na internet. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Lembrando que o projeto Cadernos Cênicos é um projeto viabilizado pelo edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Dentro desse projeto, a gente está analisando alguns espetáculos de grupos de teatro da Baixada Fluminense. Esse é o terceiro vídeo dessa série e em breve a gente vai disponibilizar mais 2. Então, se você ainda não assistiu, fica aqui com a gente. Te encontro no próximo. E o Babalorixá, apaixonado e que gosta muito de brincar, o Carnaval!